pessoal, hoje nós vamos começar então mais uma entrevista aqui, que é Pergunte ao Autor, e a gente está aqui hoje com o professor Marcos Mazeto, que é um professor muito querido nosso, que faz parte já da nossa história, tanto minha e da Cláudia, quanto da Elos, já trabalhando com a gente aí nesses últimos tempos. E também usando muitos livros dele como uma referência para o nosso trabalho. Então, hoje a gente vai estar aqui para falar sobre esse livro aqui, O Professor na Hora da Verdade, a prática docente no ensino superior. Bem, antes de começar a falar, eu vou apresentar aqui então o professor Marcos. Ele é bacharel em filosofia de formação inicial e não pensava em ser professor, mas ele foi ouvindo tanto a insistência de um outro professor que o convidou para ser assistente do curso e ele acabou ficando e acabou se especializando e fazendo licenciatura na área de filosofia. Depois fez mestrado e doutorado em psicologia educacional e livre docência em didática. Especializou-se em formação pedagógica para professores com ensino superior, fez muitas pesquisas, ministrou vários cursos e tem 55 anos de docência. Bastante tempo, né? 16 livros produzidos com essa temática e é sobre isso que a gente vai falar hoje, então, sobre a prática pedagógica do professor, então, com o professor na hora da verdade. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bem, Silvana. Bem, para começar, a pergunta que está aqui me instigando é: por que professor na hora da verdade? Qual foi a motivação para a escolha desse título? Bem interessante. Porque sabe quando a gente começa a dizer professor, valorizá-lo, porque ele faz belas conferências, porque ele porque ele faz uma apresentação em programas de televisão, ou então em congressos universitários, né? Ou mesmo até em eventos como os INDIPs, AMPEDs. E aí, então, esse é o grande professor. E eu, justamente, com o título, eu quis contrapor, dizer que não é esse o professor. O professor realmente que é professor é aquele que é professor na hora da verdade. E qual é a hora da verdade do professor? É a aula. Ali, nessa situação, é que ele realmente é o professor. Então, caracterizando bem essa valorização do professor em sala de aula, com seus alunos, trabalhando no processo de aprendizagem. Então, essa é a hora do professor. Muito bom. E por isso também que todos os capítulos desse livro estão relacionados a trabalhar como professor e aluno se encontram em diversas situações e ambientes, aspas, de aula, mas que no fundo é um ambiente de aprendizagem. E esse é o foco. Quais são as maiores dificuldades que os professores enfrentam hoje para conseguir planejar saindo desse modelo convencional da aula expositiva? O grande problema, Silvana, que a gente encontra é que a dificuldade está na mudança de um modelo mental de ser professor. Veja, nós temos uma cultura aí, mais ou menos, de 200 e poucos anos, onde sempre a imagem do professor é aquele que dá uma aula expositiva, passando a matéria, cumprindo o programa que lhe foi dado, e o aluno ouvindo e procurando se interessar ou não. E essa imagem, essa figura, isso criou um modelo mental. E a grande dificuldade é quebrar esse modelo mental, que vai pelo seguinte: um modelo mental que já o questiona no seu papel. Afinal, o meu papel é ensinar, é ministrar uma informação, é comunicar ou é colaborar para que o aluno aprenda. O meu processo de ensino, ele só tem sentido se ele se transformar num processo de mediação pedagógica. Isto é, colocar-se para colaborar com o aluno para aprender. Aqui começa o primeiro problema. Quando o professor consegue perceber isto e mudar, se facilita a utilização de metodologias ativas, de técnicas,
Porque agora ele pensa, eu preciso criar condições para que o aluno aprenda. E o aluno normalmente não aprende me ouvindo. Ele aprende trabalhando, atuando comigo, com os colegas, em grupos grandes, pequenos, fora da universidade e dentro da universidade, mas ele trabalhando para aprender. E eu percebo que alguns educadores ainda têm uma certa dificuldade com o uso de técnicas na aula. Por que tem esse certo desconforto? Eu diria que o desconforto vem a partir do seguinte: parece muito fácil, a gente diz, olha, essa técnica é muito interessante, essa técnica o aluno gosta muito dela, etc. E vou usá-la. Veja, qualquer técnica é um instrumento. Para que ele seja um instrumento válido, ele precisa estar adequado aos objetivos de aprendizagem. E aí a primeira problemática do professor, escolher a técnica. Mas não basta que seja adequada àquilo que ele quer que o aluno aprenda. Mas aí entram dois fatores importantes. O professor, ele vai precisar mudar o seu comportamento. Ele vai ter que trabalhar com a mediação pedagógica. Aproximar-se do aluno, dialogar, conversar, orientar, oferecer feedbacks, etc. Mas o aluno também precisa mudar a sua atitude. Quer dizer, ele precisa ser participante, ele precisa ser protagonista da sua aprendizagem, da sua formação. Então veja onde estão as dificuldades. O professor tem que mudar a sua atitude de palestrante, de conferencista, de aula expositiva, para ser alguém que trabalha com o aluno. 2, o aluno tem que mudar a sua cultura, que ele vem com uma cultura de assistir aula. E ele vai ter que mudar para trabalhar. E em terceiro, o professor vai ter que dominar as técnicas, sabendo quais são as adequadas, dependendo do que ele quer que o aluno aprenda. Bem, uma das questões que a gente tinha para o senhor é justamente esse papel do aluno, porque muitas vezes o próprio aluno considera que só ouve aula se o professor gastou boa parte dela falando para os alunos. Como é que a gente faz para tirar os alunos desse modelo também, que também, né, o modelo mental que a gente tem como aluno também é de quem está sentado na carteira, esperando que o professor passe esse conhecimento, né? Como é que a gente faz para que os alunos também comecem a enxergar a aula de um modo diferente? Eu penso que a primeira atitude deve acontecer no primeiro dia de aula de um curso qualquer. O professor é responsável por uma disciplina. Você vai começar um curso. No primeiro dia de aula, você deveria planejar o que eu chamo de primeiro encontro com os alunos, onde, sinteticamente, você vai se relacionar acolhendo o aluno, recebendo o aluno, procurando conhecer um pouquinho que expectativas ele tem a respeito do curso dele, da disciplina dele, o que ele está pretendendo na universidade ou na escola ou no ensino médio, onde ele chegar, acolhê-lo e, ao acolher, colocar para ele o que é que se pretende fazer naquele espaço, que é um trabalho em conjunto visando a formação desse aluno que está ali. E começar nesse primeiro dia a dialogar com ele. O que é importante para você aprender, por exemplo, nessa disciplina? Que ideias você tem dessa disciplina? Alguém te contou alguma coisa dela? Os veteranos comentaram alguma coisa dela? Se você vai para uma carreira profissional, essa disciplina diz alguma coisa para você? Enfim, ouvi-lo e depois ir dialogando com ele, de tal forma que você, no final desse primeiro encontro, você combine, faça um acordo pedagógico, ou às vezes chamam de contrato psicológico, com o aluno. Quer dizer, o aluno e o professor se acertam no sentido de o que nós vamos aprender aqui. 2, com que metodologia nós vamos trabalhar. 3, como vai ser o processo de avaliação. E como vai ser o nosso relacionamento. No primeiro dia, você fazendo esta atividade de acolhimento e de encontro, você começa a ter as portas abertas para que o aluno comece também a entender. Ah, sim,
esse trabalho que o professor está propondo é tão importante quanto. E perceba que não é só dando aula que ele é professor, né? Eu sei que aqui no livro a gente tem várias técnicas que vão ajudar o professor a pensar ao planejar a aula. E que o senhor acabou de falar que para eu poder escolher a mais adequada, eu preciso pensar qual é o objetivo da minha aula. Mas se você tivesse que agora sugerir alguma dessas técnicas ou algumas que pudesse ilustrar para as pessoas o que a gente está falando, de que maneira eu poderia engajar esse aluno na aula para que ele comece a enxergar a aula de outra maneira, quais você poderia comentar aqui agora para a gente? Veja, comentei rapidamente essa primeira, que eu chamo a mais importante, que é toda uma técnica de acolhimento dos alunos, né? Há uma outra técnica que é muito interessante e que eu gosto muito dela, que é o chamado painel integrado. O painel integrado é muito bom porque ele ajuda, ele tem vários objetivos. O primeiro objetivo é aprofundar um conhecimento ou uma informação. O segundo objetivo é desenvolver a atividade em equipe. O terceiro é desenvolver uma atitude de responsabilidade do aluno pelo seu processo de aprendizagem e pelo processo de aprendizagem do colega. E esses três objetivos, eles vão acontecer nessa técnica. De que forma? Numa semana, antes de eu usar essa técnica, eu vou, por exemplo, eu tenho um tema, um texto, e vou dividi-lo em 4, 5 aspectos diferentes. E vou orientar para que vou dividir a turma, por exemplo, em 5 grupos. Para cada grupo, eu vou orientá-lo a preparar a aula que vem através de um estudo de um determinado texto. Como ele vai fazer e o que ele deve trazer de material para a aula. No dia em que nós chegamos à aula, eu faço uma abertura do tema e há o que se chama o primeiro momento. Todos aqueles alunos do mesmo grupo que prepararam aquela matéria, eles terão um tempo para juntos conferirem, discutirem, ver se tem dúvidas, se tem perguntas, o que precisaria saber, o que não, e organizam uma pequena síntese do texto que lhes cabia. E isso em todos os grupos. É o primeiro momento. Normalmente isso vai de 30 minutos, mais ou menos. Aí, quando nesse momento, por exemplo, você tem 5 alunos em cada grupo, por hipótese. Então você vai fazer o quê? Cada aluno vai se dar um número de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, este primeiro grupo fez essa atividade. Segundo momento, os números 1 de cada grupo se reúnem. Os números 2, os números 3, os números 5. Então, nós temos novos grupos com novos participantes. E o mais interessante, cada um vai trazer do seu grupo o que ele estudou e agora eles vão trocar entre si. O que acontece? Os 5 temas vão ser estudados agora por estes 5, cada um trazendo a sua contribuição. O professor, presente a um desses 5, ele vai saber tudo o que aconteceu nos vários grupos. Terceiro momento, ele vai fazer dar um feedback, mostrar para os alunos tudo que eles aprenderam, tudo que está correto, mas se houve alguma coisa que precisa ser corrigido, é nesse momento em que ele fala, abre outras perspectivas e encerra em 15 minutos. Veja bem, você tem uma dinâmica para um tempo de 100 minutos, por exemplo, de aula, que faz com que os alunos estejam constantemente trabalhando, produzindo, aprendendo, dialogando, discutindo e trocando as informações e feedbacks com o professor também. Sabe, são técnicas dessa forma que permitem que o aluno realmente vá mudando a sua cultura de assumir que ele é que vai estudar para ele se formar, né? Eu gosto bastante dessa técnica também por conta disso que você falou, do envolvimento, né? Durante o uso dessa técnica, ninguém pode estar distraído com outra coisa.
todo mundo vai estar envolvido, porque todo mundo tem um papel naquele momento e um compromisso com a aprendizagem também dos outros colegas, porque ele vai ter uma parte do que foi discutido, cabe a ele compartilhar. E também tem um compromisso que já vem até de antes, né, quando ele começa a estudar o texto para vir para a aula. Então, a gente precisa de alunos que estejam engajados para esse trabalho. Como o professor pode superar esse desafio quando ele ainda não tem esse engajamento dos alunos para que eles percebam o compromisso deles com esse momento de aprendizagem, para que eles percebam que eles vão fazer parte disso e que a preparação dele, o envolvimento dele vai fazer toda a diferença na aula como um todo? É importante que o professor perceba que esta mudança não vai se fazer num átimo de tempo. Não é porque o professor agora disse, vamos fazer diferente, que agora mudou. Essa mudança é um processo. E esse processo, começa no primeiro dia daquela disciplina. Por isso eu dou tanta ênfase a esse acolhimento do aluno. 2, este processo vai continuar durante as várias semanas. Então, normalmente, depois do primeiro encontro, o aluno pensa, vamos ver se o que a gente combinou aqui vai valer ou é só um blá 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 de primeiro dia, que em geral eles pensam que é um blá 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 de primeiro dia. Então agora vem o processo. O professor, ele vai ter que se preocupar de estar em cada aula trabalhando com técnicas diferentes, o aluno participando, o aluno sendo o sujeito do processo, para o aluno perceber que há vários modos de ele trabalhar. 2, o professor trabalhar com o aluno em sala de aula. Não é mandar o aluno fazer uma atividade e ficar fora, como se nada tivesse acontecendo. Não, eu estou junto, eu estou trabalhando junto. E 3, sempre, quer dizer, manter durante o semestre todo. Vai acontecer que, por vezes, o aluno não percebe imediatamente como ele vai mudar. A mudança é devagar e aos poucos. Você vai sentir no final do primeiro mês, depois no segundo e no terceiro, dependendo de você estar mantendo um compromisso de estar trabalhando dessa forma com ele. E uma coisa muito interessante é que nos nossos cursos a gente possa, na metade do curso, fazer uma avaliação com os alunos abertos. Nós combinamos tais coisas, vocês estão trabalhando, vamos ver o que nós estamos aprendendo ou não e vamos ver se do modo que nós estamos trabalhando está bem para todo mundo. Então você dá chance para o aluno se manifestar também. Mas veja, é um processo. Não há uma mudança do dia para a noite. Isso é bom frisar mesmo, né? Porque às vezes a gente começa a pensar em algo diferente e não dá certo, a gente já fala, isso aí que o professor Exatamente. falou não serve para a minha sala. Isso aí pode funcionar em outro contexto, mas não funciona no meu. Mas nada começa de um dia para o outro e passa a funcionar como passe de mágica, realmente. Então é importante entender que é um processo que a gente vai precisar reforçar, retomar, né? Deixar bem claro esses novos modelos mentais que você está querendo colocar para aquela aula, né? Exato. E aí, pensando nessa ideia de trocar opiniões para ouvir os saberes dos alunos, que outra técnica você poderia sugerir que fosse importante para ajudar a troca de opiniões e ouvir o que cada aluno pensa em determinado tema? Olha, eu acho que tem uma outra técnica que é bastante conhecida também, que é o grupo de verbalização e o grupo de observação. Você divide a classe nesses 2 grupos, chamado de verbalização 1, que se compõe de 5 ou 6 alunos que fazem um círculos bem em frente à aula, à sala. Depois você tem os outros que ficam ao redor. E este é um grupo de observação. Importante, no grupo de observação e verbalização, você pode começar a trabalhar um assunto a partir das experiências que os alunos têm. Então, por exemplo, você vai trabalhar, pensamos aqui um pouco nessa situação aqui desta sala, né? Se eu estou trabalhando com um grupo de professores e vou querer trabalhar com eles
a questão de aula. Como é que você pode trabalhar uma aula diferente, né? Esse é um tema. Você pode, por exemplo, fazer um GV da seguinte forma. Você pede que o grupo de verbalização, eles terão 15 minutos para contar para os colegas qual foi a melhor aula que ele deu. Ele deu várias aulas. Qual é aquela que ele destacaria como sendo a melhor? E ele vai contar para os outros 4. É o grupo de verbalização. Enquanto eles contam, e antes deles começarem a contar, a gente distribui para os outras pessoas que estão observando aspectos de uma aula que é importante que sejam trabalhados em todas elas. Então, vocês dão um aspecto a ser observado. Então, os de fora estarão atentos porque cada um vai ter um aspecto que vai observar naquelas narrativas que eles fizerem. Terminado o tempo, o que vai acontecer? Agora, estes ficam no aspecto de observação, de ouvir, e os outros agora vão comentar. Comentando os aspectos que eles observaram ou não observaram, você, como professor, vai integrando as coisas, de tal forma que, no final, o que vai acontecer? A gente vai poder compor. O que se pensa sobre uma aula realmente diferente, uma aula inovadora, uma aula que o aluno participe, utilizando as experiências que eles contaram e os comentários que os outros colegas fizeram. Não é? Acho que o tempo está esgotado. Mas, sabe, uma outra técnica muito interessante também é o chamado grupos formulando perguntas. É excelente. Você, na semana anterior, pede que os alunos leiam um texto, né? Só que, diferentemente, em vez de trazer resumo, síntese ou pontos, ele vai trazer 2 perguntas inteligentes que ele vai tirar daquele texto. Então, ele tem que estudar para trazer 2 perguntas. Aí, quando chega, cada um trazendo 2 perguntas, nós vamos formar de novo, imaginemos, 50 alunos, 10 grupos de 5, e os 5 vão, em primeiro lugar, discutir as suas 2 perguntas. Vejam o exercício que o aluno faz. Ele tem 10 perguntas, porque cada um trouxe 2. E eles vão discutir e escolher as 2 melhores. Todos estão fazendo isso simultaneamente. E é rápido, porque já estudaram. E eles terão 10 minutos para fazer isso. Depois, as 2 perguntas que cada grupo fez, que eles escrevem numa folha, passa para o grupo seguinte, sem resposta, só as perguntas. E o grupo vai ter 10 minutos para responder as 2 perguntas. Veja, todos estão respondendo perguntas. 10 minutos acaba, novo giro. O próximo grupo vai ter 2 perguntas feitas, uma respondidas, e agora eles terão que fazer, sem mexer no texto do grupo anterior, dar a sua resposta. E assim você vai indo até o 4º giro máximo. Depois disso, voltam para quem fez as perguntas. Quem fez as perguntas vai analisar todas as respostas que os colegas deram, eles vão dar a resposta deles, e aí nós abrimos um grande plenário, e cada grupo vai dizer, a pergunta foi esta, quem girou respondeu assim, nós que fizemos a pergunta respondemos deste outro modo, e aí nós fazemos um debate com toda a classe, onde entra o professor também a respeito daquele assunto. É uma atividade, principalmente para cursos noturnos, que é muito interessante, porque o aluno fica participando o tempo todo e numa atividade contínua e rápida, né? De pensar, de responder e ir para frente, tendo feito a preparação anterior. Veja, são técnicas que, de alguma forma, estão colocando sempre o aluno em ação. Sempre atividade. O aluno tem um trabalho de preparação individual e depois trabalha em grupo e com o professor. Vou fazer uma última pergunta. Sim. Que é sobre a técnica de estudo de caso e aprendizagem baseada em problemas. São 2 coisas que se parecem em alguns aspectos, mas que não são iguais. Quais são as principais diferenças de um estudo de caso e da aprendizagem baseada em problemas? É uma questão complexa, Silvana. Isso que você traz para mim é uma questão complexa, é uma questão que me pega na veia. Sabe por quê? Porque a primeira grande diferença é que
aprendizagem baseada em problemas não é técnica. É um paradigma curricular. É uma organização diferente de um curso, que foi criado na Holanda, em Maastricht, com a preocupação de formação de profissionais da saúde. Então, é uma reorganização curricular que, o mais visível, eles não têm disciplinas. O curso é organizado em grandes problemas, porque eles pegaram este eixo, o currículo, o eixo de problemas para. Eles têm como objetivos, através desses, o aluno percorreria para 18 ou 19 problemas grandes, complexos, da saúde, através do que ele iria se formar como um professor, como um profissional da saúde. Esses problemas, eles são complexos, todos eles são interdisciplinares, eles pretendem que o aluno desenvolva aprendizagem por descoberta orientada ou pesquisa, aprendizagem colaborativa, aprendizagem em pequenos grupos, aprendizagem em situações reais de saúde e, principalmente, o desenvolvimento de uma interação entre áreas de conhecimento e práticas profissionais. Então, veja, isto é um currículo novo que se chama PBL. O que nós encontramos aqui? Com toda tristeza eu falo isso, para mim, as pessoas cortaram, acabaram com o currículo e só pegaram o problema que era trabalhado nesse grande currículo. E mais, esse problema com os chamados 7 passos que eles têm que cumprir. Que com todo, não sei, sabe, mas eu penso, às vezes nem o próprio professor que está dando o PBL, conhece essa história ou esse problema e principalmente o que significa cada um daqueles passos. Então, vejam, fez-se uma fragmentação, tirou-se de dentro de um currículo um problema que é em função de todos aqueles objetivos de aprendizagem que eles são e se coloca como, e agora vem a razão da tua pergunta, um estudo de caso com nome diferente. Só que agora se chama problema e tem 7 passos que o aluno tem que responder. A primeira grande diferença, PBL não é técnica, é currículo. Mas, mesmo que vá se trabalhar, e o estudo de caso é técnica, mesmo que a gente vá trabalhar com PBL, com problema, agora a diferença, né, é que quando você vai com um estudo de caso, você tem principalmente o estudo de caso como incentivo ao desenvolvimento da aprendizagem do aluno, que é diferente do estudo de caso para demonstrar uma teoria. E aí quando você tem essa situação do estudo de caso, você tem o caso colocado e vai fazendo o percurso com os alunos, desde eles poderem fazer uma análise do caso, perceber qual é o problema ou a situação e depois fazer um caminho de aprendizagem por descoberta. Estou falando do estudo de caso. Aprendizagem por descoberta, ou então fazer um trabalho de pesquisa, porque nós precisamos conhecer coisas que nós não sabemos ainda, integrar isso com os conhecimentos que a gente tem, com as práticas, as experiências que a gente tem, e você vai orientando esse trabalho de estudo de caso. Agora, no PBL, a diferença, você vai ter que fazer o estudo de um problema que o professor coloca e seguindo os chamados 7 passos tradicionais. No fundo, você põe o nome de aprendizagem baseada em problemas, ou PBL, uma sigla diferente, uma sigla inclusive do nome em inglês, né, Problem Based Learning, e PBL, como se fosse uma coisa nova, diferente. E o estudo de caso, como se fosse uma coisa antiga e uma coisa que já passou. E mais, quando eu faço essa comparação, eu entendo que estudo de caso, às vezes, é dado apenas o nome para aquele caso que demonstra uma teoria estudada.
Você dá uma teoria sobre um assunto e depois pede para o aluno ver um caso que comprova aquilo que você demonstrou na teoria. E aí, então, esse é chamado estudo de caso, e o PBL não, ele tem um problema para fazer. Acontece que o estudo de caso, como incentivo à aprendizagem do aluno, tem todo um caminho de pesquisa, de trabalho, etc., que aí pode ficar muito próximo dos chamados 7 passos do PBL. Só uma última coisa. Porque você tocou num ponto que é muito delicado, que é muito difícil você trabalhar com metodologias se você, não conhece a técnica a fundo, nos seus detalhes, e mais, se você não tem experiência de fazer, porque quando você pratica as diversas técnicas, é quando você vai aprender a trabalhar melhor com elas. E com isso a gente põe nomes bonitos, nomes diferenciados, às vezes modernos, mas o resultado que é a aprendizagem nem sempre acontece. Bem, gente, eu quero agradecer muitíssimo você ter participado com a gente desse momento aqui, dessa conversa. Eu tenho certeza que vários pontos vão ajudar muitos professores a clarearem aquilo que eles pensam e ajuda a trabalhar de maneira mais intencional, sem ficar achando que está fazendo algo que não está fazendo. E aí a gente pensa que está dando errado, mas talvez a gente não está sabendo ir pelo caminho certo. Então, acho que trouxe alguns esclarecimentos, né? Alguns conceitos de maneira mais clara e vão ajudar a gente a entender melhor como a gente pode qualificar nossa prática pedagógica na sala de aula, fazer uso de técnicas que possam contribuir para que os alunos estejam mais ativos na sala de aula, mudando esse modelo mental aí das aulas mais expositivas. Então, eu queria agradecer mais uma vez, foi uma honra falar com o senhor aqui e até a próxima. Obrigado, eu agradeço.